Boa tarde, irmãos. Nos encontramos novamente para a explanação do Evangelho. Neste momento, convido a todos para que serenemos nossos pensamentos e nossos corações. Que diante das dificuldades, diante deste momento tão conturbado que o nosso planeta Terra está passando, possamos acreditar que tudo passa e que este momento vai passar, que ficaremos bem, porque o Pai nunca nos abandona. O Pai nos acompanha e nós somos fortes, nós somos capazes de passar por todas as tormentas em busca da nossa evolução espiritual. Que nosso querido e amado Mestre Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos auxiliando nas nossas batalhas diárias, aquelas dificuldades que cada um de nós temos dentro dos nossos lares, nas nossas convivências, que possamos sempre acreditar que Ele está conosco e que Ele é o maior exemplo de amor que devemos seguir. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, irmãos, nós vamos continuar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, cujo título Não Vim Destruir a Lei, e vamos dar sequência no item 7, que ainda fala sobre o Espiritismo, com a seguinte leitura. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Em sequência a esse item, nós trouxemos, eu vou fazer a leitura e depois vou fazer os comentários, a questão 801 do nosso Livro dos Espíritos, que diz, quando Kardec pergunta, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? A espiritualidade, por intermédio dos médiuns, respondeu, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Bem, meus irmãos, as nossas singelas explicações, então, de ambas as obras, os pedacinhos aqui, que nós escolhemos para ler. Primeiramente, assim como Jesus disse que não veio destruir a lei, nós bem já falamos anteriormente que a lei que Jesus se reportava, se referia, era a lei de Deus, que chegou até nós por intermédio de Moisés e se concretizou pelo que nós conhecemos dos 10 mandamentos. O Espiritismo também não veio destruir a lei cristã. O Espiritismo, aliás, não conflita com o cristianismo, tanto que nós nos dizemos como cristianismo redivivo. Por quê? Porque o Espiritismo vem dar execução à lei cristã, vem recuperar o sentido de muitas passagens e ensinamentos que o Cristo nos deixou e vem ainda
ensinar coisas novas, que a humanidade naquela época de Jesus ainda não tinha condições de aprender, de entender. E o mais interessante é que o Espiritismo desenvolve, completa e explica de forma clara para todos que quiserem compreender, que tiverem essa oportunidade de compreender, o que foi dito de forma alegórica, ou seja, Jesus ensinava por meio de parábolas, né? Ensinava utilizando com histórias, utilizando elementos do dia a dia, daquela cultura, daquele cotidiano, para passar a mensagem de Deus, as verdades que a humanidade tanto precisava naquele período. E o Espiritismo, nós temos o tempo antes e depois de Jesus. Então, depois de Jesus, onde começa a se contar o tempo no qual nós estamos inseridos, o Espiritismo teve que aguardar a espiritualidade, presidida por Jesus, evidentemente, teve que aguardar 1800 anos para que o nosso planeta, para que a nossa humanidade progredisse à luz da ciência, à luz dos tempos, para que então o Espiritismo pudesse se consolidar enquanto uma doutrina. Isso para nós espíritas acontece de uma forma organizada, codificada, com a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, lá em abril da primeira edição, lá em abril de 1857. Ali para nós temos então o marco do Espiritismo, vamos dizer assim. E aí nós podemos pensar que Kardec lá nesse período, vamos pensar, em 1857, então vamos reportar para aquele tempo que ele perguntou, então por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos, o que ensinavam naquele momento? E hoje nós estamos em 2021, nós podemos também pensar dessa forma para o tempo atual, E aí o que os espíritos respondem é que não se ensina às crianças o que a gente ensina aos adultos, e a gente não dá ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Então, e aí o final aqui é muito interessante ainda, que dizem que os espíritos, com os ensinamentos embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Ou seja, após o advento do Espiritismo, com a codificação, nós tivemos depois, aqui no Brasil mesmo, o nosso benfeitor espiritual, o nosso exemplo de mediunidade, o nosso exemplo de médium, nós tivemos essa continuidade dos espíritos ensinando. E é por isso que nós fazemos tanta propaganda e alusão às obras complementares deixadas por Chico, e que não foram apenas de um espírito, foram de diversos espíritos que utilizaram esse instrumento, um instrumento que se dizia em vida um instrumento imperfeito, qual nós ficamos até com vergonha, porque esse Chico se colocava como um instrumento imperfeito, que sobra, para nós com as nossas imperfeições, fazendo uma brincadeira aqui, mas pensando na humildade desse médium, e que foi tão importante para a gente ainda compreender o Espiritismo. E quantas coisas novas lá nas obras, na coleção, por exemplo, de André Luiz, quantas coisas novas que complementam o que está no Livro dos Espíritos, nas demais obras da codificação, entre outros livros maravilhosos. E, meus irmãos, teria muito para falar sobre esse tema, mas a nossa pretensão é dar singelas contribuições mais no sentido de reflexão e provocar os irmãos sempre a ter essa semente também de querer compreender, de querer estudar, de querer se apropriar dessas verdades que estão ao alcance de toda a gente. Hoje, o que o Espiritismo significa neste momento para a humanidade, nós poderíamos pensar. Aquele que estiver disposto a empreender um estudo sério acerca do Espiritismo, e não apenas com aquela ilusão
dos quais muitos recorrem à doutrina para falar com os espíritos, seduzidos por essa coisa toda, dos fenômenos, né? Claro que a gente sempre respeita, mas aqueles que quiserem realmente conhecer o espiritismo na sua essência, na sua bagagem filosófica, no consolo que essa doutrina maravilhosa nos oferta, aquele que estiver disposto a isto, vai encontrar um manancial infinito, um manancial que começa a nos transformar interiormente, porque o espiritismo é isso. É esse cristianismo redivivo, que se nós já tínhamos o amor como princípio deixado pelo Mestre Jesus, agora nós temos um esclarecimento imenso, que nos provoca todos os dias, para quem compreende o Espiritismo através de um estudo sistemático, contínuo, lento, não feito às pressas. Essa provocação da nossa reforma íntima, porque percebemos que se podemos contribuir para a mudança do mundo, é modificando a nós mesmos. Esse chamado que o Espiritismo nos faz para mudar, para de fato vivenciar os ensinamentos, é algo inestimável, é algo fascinante, é algo que não é utópico, porque nós podemos sim vencer as nossas dificuldades, nós podemos sim educar o nosso espírito. Nós que tanto temos erros a apontar nos nossos irmãos, será que já conseguimos fazer esse enfrentamento conosco mesmos, né? E apontarmos os nossos erros, chegarmos diante do espelho e apontarmos tais e tais erros e nos comprometermos, a partir de amanhã eu pretendo mudar, eu pretendo melhorar. Então, irmãos, a mensagem que fica é que o Espiritismo é consolo, o Espiritismo é esclarecimento. O Espiritismo, tal como as palavras aqui do Evangelho, é a chave pela qual tudo se explica. Tudo se explica. Basta procurar, basta fazer uma leitura atenta, lenta, sistemática do nosso Livro dos Espíritos. Traz ali as principais perguntas, inquietações a respeito da nossa vida, da relação com a vida espiritual. Enfim, irmãos, acreditemos que o Espiritismo é esse consolador, nos traz o consolo e nos traz a oportunidade de construirmos um mundo melhor, modificando primeiramente a nós mesmos. Nessa mesma intenção de consolo, de provocação, trazemos leitura de Emmanuel, que chega até nós pelas mãos abençoadas de Chico, e rogamos a Jesus que abençoe a humanidade inteira e permita cada um de nós fazer a sua parte, efetuando as mudanças necessárias para sermos melhores. Então hoje, a leitura escolhida da coleção Fonte Viva, Emmanuel. Mensagem é modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa passagem é de Paulo, está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Emmanuel então nos fala: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede da inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo
é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vitem da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Com essas belas palavras de Emmanuel, que sejamos como Jesus, que façamos o bem, que o nosso progresso virá. Que assim seja. Assim seja. Boa tarde a todos.